Boa noite, estamos aqui iniciando uma nova live, hoje com a Suelen do Espírito Santo, falando sobre saúde e equilíbrio dos chakras. Então eu vou aguardar ela entrar para a gente começar esse bate-papo super pontual. Já acrescentar a Suelen. E vai ser bem legal para quem não conhece, né, muito, não sabe bem o que é, ela, né, vai poder esclarecer melhor sobre esse assunto. Olá, Oi, Suelen! boa Tudo bem com tarde, você? tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. Eu vou apresentar você, né, para o pessoal que tá. Ainda não entrou, mas vai começar a entrar daqui a pouco. O pessoal se Sim, atrasa um sim. pouco, a gente é pontual, Ah, com certeza. né? Então a gente vai conversando um pouquinho, mas a Suelen, ela é acupunturista e ela também é terapeuta. Eu sei que ela é reikiana, né? Eu não sei exatamente todas as coisas que ela faz, mas eu sei que ela é reikiana, acupunturista, então ela entende bastante esse assunto, né? Pratica meditação. Eu acompanho lá os stories. Ah, que legal! É isso mesmo. Bom, Uhum. primeiro eu gostaria de agradecer você, Célia, pelo convite, Imagina. pela oportunidade e também pela iniciativa, né, de fazer exatamente nesse conjunto de lives que você faz. Ela praticamente, gente, tem uma programação em que vários dias da semana tem Verdade. assuntos diversos. Eu acho que nessa época que a gente está vivendo de pandemia, é uma forma, assim, de ocupar a cabeça com coisas Sim. úteis, com assuntos relevantes. E isso com certeza faz bem para quem assiste, e traz também assim mais conhecimento, né? Que eu acho que Sim, isso também é fundamental. realmente a função, né, dessas lives, né? Deixa eu dar um oi pro pessoal, oi para Rose, que é minha cliente. Mas, enfim, a função das lives, eu pensei muito, né, em como ela podia agregar e podia ajudar, como você disse, nessa época que está todo mundo confinado, né? Então, tudo Uhum, bem que às vezes as pessoas não consigam ver na hora, que elas não estão ali, né, naquele momento, mas eu salvo, deixo ali nos destaques, né, consegui colocar nos destaques, então fica mais fácil de achar, né? E aí as pessoas podem ver e elas podem também aprender, né, Sueli? Por que não, né? com São vários certeza, com assuntos, de certeza. diversos mesmo, né? Tanto da parte terapêutica, mas de outras coisas, astrologia, eu já falei sobre a parte da terceira idade. Eu sei que você acompanhou as lives que eu te vi, Sim, sim, não, eu adorei, eu né? achei super interessante, achei assim, como que eu posso dizer? É uma forma da gente analisar, né, outras visões de outros temas, Sim, temas até mesmo que a gente não sim, tem tanto acesso, né? sim. Foi muito legal. As que eu assisti, eu amei, assim. Eu acho que é bem As que isso, de você uma não viu, forma estão salva. leve. Ah, não, e de Estão uma salvas forma todas essas. leve, tranquila, Sim, descontraída, sim. né? E isso é muito É. legal. Aí chegou a sua mãe, Ah lá, chegou. Dona Cleusa, que está em todas, a Vivi, né? Algumas pessoas eu consegui ver, enfim. Mas é isso, né? Eu tenho visto algumas lives, eu não tenho muita paciência, para dizer a verdade, assim, porque dependendo do assunto e dependendo da pessoa que está do outro lado, ou a pessoa que está aqui conduzindo, ou a pessoa que está falando, às vezes fica meio chato, né? Eu tenho visto umas lives assim. Então eu queria fazer uma coisa diferente, sabe? Uma coisa assim mais descontraída, né, Sueli? Porque não, mesmo que o assunto seja sério, não precisa ser chato, né, gente? Pode ser Com legal, a gente certeza. pode dar risada. Por que não, né? Pode ser mais leve, né? A vida Um tem que ser mais leve. bate-papo. Exatamente. Enfim, eu gostaria então que você. Eu acho que algumas pessoas, tem gente que fala chakras, né? Fala chakra, enfim, eu falo chakra, que eu acho mais fácil, né? Essa coisa meio, né, cheia de frescura, eu não sou muito, né, dessa, não. Mas, enfim. De você explicar primeiro o que são chakras, né? Para que as pessoas que não Sim. sabem, né, tenham uma ideia do que é. Bom, assim, eu vou tentar ao máximo ser o mais simples e mais clara possível, porque o nosso objetivo é esse, é É. descomplicar. Então, vamos ser, eu vou ser bem direta. Bom, chakras, eles são centros de energia presentes no nosso corpo.
Nós temos vários centros de energia, mas os principais são 7, Sim, entre aspas, vamos dizer que são os mais potentes. É, cada um deles tem uma função diferente. sim, E se a gente for relacioná-los com a visão de saúde, né, inclusive né, a visão de saúde da Organização Mundial da Saúde é o bem-estar físico, sim, mental, emocional, social, né? Eles estão diretamente ligados a tudo isso, porque cada um deles tem uma função. Eu sim, brinco que assim, lá, né, quando né, eu tenho que explicar a acupuntura, eu sim. brinco que é como se o nosso corpo fosse uma rede elétrica, em que passam vários fios de energia, Sim, né? E é como se os chakras eles fossem as centrais. Então nós certo. temos os meridianos, que são os fios, nós temos os pontos dos meridianos, que são os postes de energia, e a gente tem a central, que são os chakras. Uhum. Então, eu Sim, acho, né, que é a forma mais simples, assim, da gente trazer para o palpável. Já que é uma sim. coisa que a gente, entre aspas, não vê a olho nu, é o mais fácil de se Simples, relacionar. né? É E simples. quais são os pontos, os principais pontos, então, de energia do nosso corpo? Bom, então a gente tem. Posso começar a falar de cada um deles, de cada chakra? Sim, Então, vamos pode. começar pelo primeiro, que é o chakra básico. Né? Certo. Ele tem esse nome, né? Chakra básico ou chakra base. Tem o nome indiano também, mas isso Sim. é detalhes. Não interessa, né? É, é. Bom, É, o chakra básico ele fica né, exatamente na base da nossa coluna. certo. E ele está exatamente né, na região relacionada ao cóccix e os órgãos sexuais. É importante a É, gente falar que cada chakra também está ligado a uma glândula específica. Então, né, sim. para quem gosta né, da parte fisiológica da coisa, né, Sim. cada chakra está ligado a uma glândula. E o bom É, funcionamento de todas essas glândulas garantem o bom funcionamento do nosso organismo, mantendo a nossa saúde. sim. Então, o chakra básico ele é responsável pelos órgãos sexuais. E a gente pode dizer que ele está muito ligado a essa questão de segurança, né, de Uhum. instinto, é, Sim. como que a gente pode dizer, de sobrevivência, né? A sexualidade, Certo. ela é uma sobrevivência, né? O procriar. Sim. Sim. Está muito ligada à cor vermelha, né? Que é Sim. exatamente né, a cor da paixão, né? E normalmente, quando a gente fala desse chakra, a gente também acaba ligando as pessoas, né, que no caso né, tem Sim. problemas nessa região, ao sentimento de medo. O medo é um sentimento Certo. que bloqueia muito esse chakra. Sim. A gente também tem que lembrar que, assim, como a gente está falando de centrais de energia, todo o excesso é ruim e toda a falta também é ruim. Sim. E isso as pessoas não imaginam, né? Parece né, que quanto É. mais, melhor, né? Não é bem Não. isso. É sempre equilíbrio, né? Exatamente. O equilíbrio. A gente pode né, definir saúde também como o equilíbrio, não é a ausência de doença, é sempre o equilíbrio de energia. Tudo que é de mais sobra, tudo que é de menos falta. Então, Sim. tudo precisa fluir, tudo precisa acontecer na medida correta, da forma correta. Certo. Aí depois Aí a gente tem o qual chakra depois tem é o básico no final da coluna, né? Eu explico assim, é no final da coluna, né? Que é o isso, chakra básico. Aí logo isso. após tem o outro chakra, né? Aí depois tem um umbilical, que é a forma mais simples também da gente se referir a ele. Porque ele fica, em média, 3 dedos abaixo do umbigo, que é um ponto de Certo. acupuntura potentíssimo para várias É, né? situações. Aham. Nele está muito ligado às glândulas suprarrenais. Então, o Olha, bom funcionamento dessa glândula diz respeito a esse chakra. E, nesse caso, a gente está falando da questão
do bom funcionamento das vias urinárias. E também ele rege a alegria e o prazer. Ah, legal, Tem legal. gente tem algumas literaturas que também fala da questão da força de vontade. Sim, Que o que sim, você tem força para se mover e ir atrás do que você quer, né? Outros sim, se referem à questão da coragem, que está muito próximo da sim, força de vontade. sim. Está relacionada à cor laranja Aham. e, de certa forma, essa questão da glândula suprarrenal também tem a ver com o sistema circulatório. Olha, importantíssimo, né? É verdade. Hoje eu tô de chakra básico, chakra Eu base. vi. É, Então, alguns falam que tem um amarelinho também, né? Então, eu tô de chakra do plexo. você tá de plexo solar, que é o próximo, que é o Tô de plexo terceiro. solar. Enfim. Bom, aí depois dele tem um outro chakra, né? Mais acima. Isso, mais acima. Mais acima é no plexo solar, ele rege o pâncreas, que é toda Ah, essa questão de digestão, de vitalidade, aham. do querer em si, né? O que eu quero. Certo, certo. E, e também, além do querer, de como eu absorvo as coisas. Eu absorvo Certo. bem as coisas ou não, né? Ou eu fico, ou eu digiro mal. Às vezes a Aham. gente usa esse termo, né? Ah, e tal coisa aconteceu, É, ainda não digeri. verdade. Não é comum? É bastante comum. E aí ele rege. Qual glândula é essa? Vocês podem Pâncreas. dizer? Pâncreas? Do plexo Ah, tá. O solar é o pâncreas é muito pâncreas. importante, né? É É muito importante verdade. para. Enfim, o pâncreas normalmente ele tem a ver com as funções. Por exemplo, quem tem diabetes tem problemas, né? No que a pessoa não consegue ter essa função com o açúcar, né? O metabolismo e tudo é muito, Uhum. né, ruim, e aí acaba tendo, né, a doença, né? Então, todos os órgãos, enfim, e todos os chakras, né? Estou me adiantando, mas enfim, é ligado realmente aos órgãos da gente, ao nosso corpo e à nossa saúde, né? Como você Isso, colocou. exatamente. Então, essa questão da diabetes está diretamente ligada a esse chakra, sim. E quando a Sim, gente cuida dele, a pessoa tem uma melhora muito, sim, um controle muito maior da situação. A gente sabe, né, que a sim, diabetes é um problema crônico. Ela tem um sim, controle, ela não tem cura, mas é uma forma que a gente tem, por vias naturais, de sim. auxiliar no controle. Não significa que a pessoa, né, vai deixar de tomar o remédio de forma nenhuma, Não, mas não. vai ser Ajuda, controlado de isso, exatamente, ajuda. sempre, né? E tudo Aí tem isso mais um chakra, né, que é muito importante também, não é? que é o quarto chakra, que é o cardíaco, que é o chakra do coração, né? Que rege o amor, tá ligado à glândula timo, que é a glândula muito Ah, importante para a imunidade. E aí, nessa situação que a gente fala, sim, a gente fala muito assim, a insatisfação, ela é tóxica, né? O reclamar, ele sim, é tóxico, sim, porque ele afeta diretamente esse chakra, que é o do certo, amor. sim, Exatamente, né, pela situação de não só o amor em relação aos outros, né? O amor a si próprio, o sim, amor próprio. sim, E aí ele acaba atingindo essa questão da imunidade e fazendo a imunidade cair quando ele está abalado. sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões do reclamar, né? Agradecer muito mais o chakra cardíaco. Sim. Deu uma travadinha, eu acho. Acontece O, essas o coisas do meu Instagram, né? voltou, Eu tô com essa imagem. Agora voltou. agora voltou. Ele dá uma travadinha. É um Enfim, suspense.
Não é? Você sabe que eu tive um problemão, né, na sexta-feira passada, porque eu não conseguia conexão com a minha amiga psicóloga, né, que ela fez Aham. a outra live, e a gente tentou várias vezes, né, fazer, sair, voltar, assim, mas só ficava ou preto, né, assim, a parte de baixo da tela, ou Nossa, só a voz dela, né? Aí eu falei, não dá para fazer live assim, né, gente? É legal interagir, né? Eu olhar para você, você olhar para mim. uhum. Claro, E claro. aí a gente teve que adiar, né? Porque não deu conexão, foi horrível. E aí no sábado que a gente fez a live, eu também não consegui conexão. Tivemos que fazer pelo Instagram dela. Ah, É, poxa vida. é, é é a quantidade de lives, eu acho, sabe? E não era a nossa conexão. Tanto é que quando a gente fez no sábado e eu migrei para o Instagram dela, foi rapidinho, sabe? Entrou como a gente entrou hoje. Então, assim, Uhum. né? Agora a gente tem que agradecer que a gente consegue ter conexão, né, gente? Mas, Nossa, enfim, e faz ainda parte. bem que a gente tem conexão, né? Porque na situação É. atual, já imagina, né, viver essa pandemia sem, Tem, né? sem. Né? Pois é. Eu passei uma Ia ser tarde sem muito bom. luz aqui em casa. É? É. Nossa. E foi lá no Aí é horrível. comecinho. É. Olha, não tem o que fazer, né? Infelizmente não tem. E assim, foi uma tarde que pareceu que demorou uma semana. Então, Sim, assim, sim. olha quanta coisa a gente tem, ainda bem que tem, né? A maioria das E o vezes dá povo tem certo, que às vezes não dá. agradecer. É. Né? E A gente tudo tem que bem. agradecer. E se não der, tudo bem, né? Para tudo Sim, tem solução. sim, Mudou o dia, sim. deu certo. Deu certo, foi tudo bem. Teve que migrar, Beleza. mas tudo. A gente Ai, está pelo menos consegui aprendendo. A salvar. gente É. a gente está Eu aprendendo acho que aqui as assim, tecnologias. exatamente, eu acho assim, né, Sueli, como você falou, tudo é equilíbrio, gente. O que que adianta a gente ficar brava, sabe? E ficar se descabelando, né, e tudo, meu Deus, não deu certo. Não deu certo porque não era para dar, né? E tá tudo certo. Vamos É arrumar verdade. soluções, né? Não adianta, como você disse, ficar ali reclamando, né? Não vai resolver a situação. Então, o que é que a gente pode fazer? Né? Vamos mudar para outro dia, vamos tentar fazer mais tarde. A gente tentou fazer isso também, não deu certo, não deu certo. Então, vamos, né, tentar outras soluções, né? Então, é isso que eu acho que a vida da gente tem que ser, né? Sempre olhar para o que é necessário, né? Eu tenho falado muito isso, né? Tirando, né? Vamos deixar suspense para os outros chatos. Mas, Vamos. enfim, eu acho assim que a gente tem que pensar no dia e naquele problema, né? A gente tem que pensar agora, mais nesse momento, em que não há como você fazer planos, né? Planos a longo prazo não tem como fazer, gente. A gente vai ter que viver um dia de cada vez, que é o certo, se a gente for pensar, né? A gente tem Uhum. que resolver os problemas cada vez que eles vêm para nós, né? Não adianta você ficar imaginando, né, um montão de coisas e às vezes aquelas situações não acontecem ou acontecem de outra forma, né? Então vamos, né, nos ater ao problema de hoje, né? Vamos fazer o que é E outra necessário. coisa, além disso, a gente já percebeu que assim, a mesma quantidade de energia que a gente gasta reclamando é a mesma que a Exatamente. gente podia impor entre aspas, né? Despender para a Usar, né? solução, Uhum. usar para a Sim, solução, né? Então, sim. assim, é ocupar a mente por coisas que realmente não trazem nada, não traz benefício nenhum, Exatamente. pelo contrário. É, mas eu esses dias né, escutei exatamente uma definição de reclamação, Célia, que eu acho né, legal né, a gente compartilhar. Sim. Que a reclamação e as desculpas, no caso, que a gente dá no dia a dia, as pessoas dão no dia a dia, elas são, de certa forma, fisiológicas, porque o nosso cérebro, ele busca justificativas para a gente fazer o mínimo de esforço necessário para poupar energia. Gente, Eu fiquei de boca aberta, eu falei, é verdade, é mais né? fácil, né? Então, Convém. Então, só que lógico, né? A longo prazo traz é. consequências que a gente poderia ter ido muito mais além e Sim, ficou estagnado, parado da forma com que estava e nada mudou. entendi. Então,
Eu achei essa definição É, muito legal. muito, muito interessante. É para pensar, né? Mas, enfim, o chakra cardíaco, né, como você está falando, tem a ver muito com o amor próprio, né, também, né, do se amar primeiro. Eu sempre falo isso para minhas clientes, algumas estão aí, devem lembrar disso, né, que eu falo, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você. Né? Se Você. você não se der valor, se você não se amar, como é que o outro vai olhar para você, ter amor por você, se nem você ama a você mesmo? Né? Nossa, Então, com isso é certeza. muito chakra cardíaco, Não, não é e outra isso? coisa, se você não estiver bem com você mesmo, como você vai ter a capacidade de ajudar os outros? Ninguém dá Exatamente. o que não tem, né? A É, gente dá o que a gente tem. sim, Então, tudo começa por nós, sempre. Sempre, em todas as situações, né? Ah, com mas meu certeza. filho, meu marido, eu escuto muito isso, né? Mas fulano, mas ciclano, não sei o que. Calma, calma. Primeiro põe você a máscara de oxigênio para você respirar, depois você salva os outros, né? Senão vai morrer Exatamente. os dois juntos. É verdade, é verdade. Tem toda a razão. Mas é que as pessoas esquecem muito, né? Principalmente mulher, eu acho que tem essa mania de querer salvar todo mundo, e aí ela acaba deixando-se de lado, né? Então ela acaba não, né, não olhando para si, não cuidando, né? De você mesma, não tendo tempo, né? Eu ouço muito isso também. Ah, eu não tenho tempo porque não sei quem me preocupa, porque não sei o que eu vou fazer para fulana. Falei, tá, e quando é que você tem um tempo para você? Uhum, Para fazer o que você quer ou para não fazer nada que seja, entendeu? Mas que aquele tempo é seu, só seu, sabe? Então, assim, as pessoas, eu falo sempre assim, que o respeito é a gente que dá também, limite e respeito é a gente que dá, né? Então, se você não fizer isso, né, com o outro e falar, olha, até aqui você pode vir, até aqui você não, né? Você daqui você não pode passar, né? Porque eu vou me sentir desrespeitada, enfim. Você que tem que dar os limites para o outro não vai saber nunca qual é seu limite. É você uhum, que tem que saber, né? Então eu falo uhum. isso muito também, né? Tem muito a ver com o chakra cardíaco, mas eu acho que é um pouco de também, né? De se cuidar, né? De ter esse cuidado Sim, com você, né? sim. Enfim, Gente, o chakra cardíaco é o mais complexo. Então, realmente, a gente está é, abordando os mais diversos ângulos possíveis, né? Porque não é tão simples assim. E como ele está diretamente ligado à glândula timo, que é a imunidade, então, assim, se você não se cuidar, não se amar, não se respeitar, você pode ter os melhores hábitos, né, saudáveis, mas ele não vai tá funcionando da forma correta. Então, essa é com a certeza, base. Essa é a com base de certeza. tudo. Não falei das cores dele, né, que é o verde e o rosa. Sim, é verdade. Não falou. O verde e o Enfim, rosa. uma coisa que eu ia te falar assim, é você que faz meditação, enfim, eu tenho lido algumas coisas também, e até em barra de axis, né, que é uma das técnicas que eu faço hoje, eu não estou fazendo porque barra de axis é presencial, mas ela fala Uhum. muito da glândula do timo, né, de como a gente pode estimular, né, a glândula do timo. Existem uns exercícios, né, que são facinhos, né, que o pessoal faz, tipo, né, dando umas batidinhas, né, aqui, Sim. então, tem uma controvérsia, né? Tem gente que fala que é aqui, tem gente que fala que é mais para baixo, mas é mais ou menos nessa região, né? A glândula do timo. Ou é Entre mais aqui? entre os mamilos, Entra aqui? no Ah, centro, aqui então, no mais para baixo. externo. No externo, Ah, é. tá. Bem Acho que eu vou ficar aqui. mais longe aqui. Uhum. Bem aqui. Isso. É bem no osso externo, esse osso que a gente tem aqui no Tá. centro. E o Sim. timo, ele fica um pouquinho para a esquerda, entre uma costela e outra. Uhum. Então, Ah, ele é tá. bem específico. Quando a gente Tá. fala, né, dos meridianos desse chakra, a gente se refere aos meridianos do coração e do pulmão. Então, Hum, exatamente por isso que a meditação auxilia tanto não só, né, no equilíbrio desse chakra, mas em todos os sim. outros, principalmente desse que é o cardíaco, porque quando a gente, né, controla a respiração, a gente Sim. aumenta a, a, a capacidade de respiração e consequentemente, a capacidade cardíaca.
Ah, legal, né? Muito bom. Então, e você, assim, eu acho assim que existe esse exercício, né, que o pessoal chama de dar umas batidinhas leves, né, para Aham. estimular, né, o timo, que é esse órgão que trabalha muito a imunidade da gente. E eu falo assim, né, como a gente é requiana, não sei se, né, você Sim, sim, também né, conheço, pensa conheço. dessa forma, mas assim, de a gente mandar uma energia aqui também, né, para essa glândula, né? Então a gente pode visualizar até essas cores, que é muito próximo ao chakra cardíaco, né, que é o verde, né, que é o de cura, enfim, o rosa do amor incondicional. Isso. Eu falo isso para os clientes, a gente pode visualizar essas cores, né, ou a que você sentir a intuição mais forte e poder imaginar essa cor, né, aqui estimulando esse órgão, tanto o cardíaco, né, tanto o timo, né? Eu acho que é um exercício legal para o pessoal fazer também, né? Nossa, perfeito, Célia. Eu conheço também esse de É, dar as né? batidinhas de estimular, é maravilhoso. Durante a meditação, é, sempre quando Sim, sabe os locais dos chakras, uma sim, forma de meditação, existem várias, é a sim. gente imaginar cada um desses locais com as suas devidas cores, Olha que né? legal. E é uma forma de ativá-los. Pode Sim, ser, pode ser um chakra específico ou pode ser todos eles. sim, Pode ser sim, na ordem, né? Que fica mais sim, potente ainda, né? sim, Sendo na ordem. Então, assim, as pessoas, infelizmente, assim, têm um certo receio, achando, né, que meditação é muito difícil, né? Vou ficar sentada e pensar em nada, é impossível não pensar em nada, mas é, né? tudo isso é um certo preconceito, porque a gente sempre estará pensando em alguma coisa, Sim, né? sim. E o simples fato de estarmos prestando atenção no aqui e no agora, nós já estamos meditando. Existem várias formas de meditação. Então, Você tem um e-book, não é? Uma coisa assim? Que eu vi no seu. tenho. Bom, tenho sim, tem, inclusive, né, ele está disponível para venda, tá, né, no meu perfil. E assim, é porque muita gente pergunta, me dá dicas de meditação, Sim. É né? complicado, Ah, né? Sueli? é complicado. Então, assim, na quarentena eu até dei algumas aulas. Sim. Aulas online mesmo. E aí, né, eu fazia meditação guiada, porque a pessoa não se dá muito bem com o Legal. aplicativo, tal. Sim. Então eu fazia a meditação guiada e conduzia. Só que assim, tem gente que fala, não, mas só me dá algumas dicas, sabe? Falei, então tá bom, então peraí que eu vou fazer um material legal, entendeu? Sim. E aí disponibilizei para venda. Tem gente que não quer uma aula, ela quer fazer do jeito dela. Então tá bom, tá aqui as orientações para você fazer do seu jeito. Acho que É, se é o que eu a acho que pessoa assim, é quer, interessante você ter mais ou menos, né, como você falou, né, as dicas, né, mas assim, um caminho, né? um Você caminho. explica como funciona. A meditação é assim, tarará, você começa assim e tal. E aí, dali, a pessoa pode fazer do jeito dela, como você falou, né? Sim. Então, assim, é bem interessante. Mas, assim, meditação guiada é uma coisa que eu tenho mais facilidade, vou lhe confessar. Essa coisa de chegar e botar o mantra, acender o incenso e falar, vamos lá meditar, eu me sinto que nem aquele filme, Comer, Rezar e Amar, né? Que ela começa, ai meu Aham. Deus, tá passando aqui, nossa, tá passando um trem longo, ai, que hora que é? Nossa, passou 5 minutos, ai meu Deus, eu não consegui meditar. Então, assim, a meditação guiada eu acho super importante, assim, porque eu acho que que a gente consegue concentrar mais para quem não tem o hábito, sabe? Assim, pessoas Aham. muito, né? Elétricas, né? Que os pensamentos estão aí, né? Toda hora, sabe? Povoando a nossa cabeça. É mais complicado de se concentrar, posso lhe dizer. Então, é só para as pessoas entenderem. Gente, meditação guiada é quando a pessoa ela traça um enredo, ela Sim, te conduz aos pensamentos para você ir imaginando, prestando atenção na sua sim, imaginação, então você está mantendo o foco no visual, que é a sua imaginação. Outra forma é manter o foco na respiração, né? assim, São as duas situações mais simples, os dois tipos de meditação mais simples que a gente tem.
Outra forma é a gente focar na respiração. Então, a gente não é só se preocupa em inspirar e expirar, inspirar e expirar. Os pensamentos vão aparecer na cabeça, vão, e você deixa ele passar, como se você estivesse folheando uma revista, entendeu? Você lembra, ó, tenho que fazer tal coisa hoje. Ah, tá bom, vejo depois. Pá, deixa ele passar. Ah, tenho que. Fulano vai me ligar, tá bom. Agora não. Você vai, né, deixando pra lá. Exatamente. E isso, a questão da medicação da meditação é que como ela equilibra os chakras, faz você estar mais presente no aqui e no agora. Então, faz com que Sim, você se torne mais produtivo ao longo do dia. Por quê? sim, Porque tudo que você vai fazer, você vai prestar atenção naquele momento, naquilo que você está fazendo. Você vai demorar, você vai fazer mais rápido, porque o seu foco vai estar melhor e você vai ser mais eficiente. sim. Então, meditação, na verdade, ela se torna um hábito. Exatamente. Exatamente. E Eu é acho que treino. então, exatamente. Eu acho que é começar, né, Sueli? Seja, comece com Treino. uma guiada, comece fazendo essa que é mais, eu não Isso. sei, né? De prestar atenção na respiração. Começa de pouquinho, não precisa ficar uma hora, Isso. gente, ninguém 5 aguenta, né? minutos. 5 minutinhos, A minha exatamente. proposta para os meus pacientes é 5 minutos diários. E para você não Sim, ficar prestando atenção no relógio, põe um relógio para tocar, sabe, do lado. Deixa lá, ó, sim. 5 minutos. Põe. E E fica. respira. Respira, Esquece. respira. Ele vai tocar. Quando ele tocar, É. você vai falar: hã? Já? Pronto, acabou. Exatamente. Aí no outro dia mais Segue. um pouquinho, né? E vai indo, né? Até chegar Isso. numa hora que seja confortável para você. Ah, é confortável ficar 20 minutos meditando, é confortável ficar meia hora, né? E eu acho que o hábito, né? Que é o que a gente, né? Você sabe muito bem disso, né? Porque fez o Wake, são 21 dias, né? Então, assim, Sim, 21 dias diários para você ter um hábito. E aí vai chegar uma hora que você vai sentir falta, não é verdade? com certeza. Com Né? certeza. No dia que você não meditar, você fala, nossa, meu Deus, eu preciso de 5, 10, 15, 20 minutos para meditar. Quando eu não medito, meu dia começa torto. É aquele dia que eu acordo tropeçando, sabe? Bato o dedinho na quina da cama e falo: Meu Deus, está Falo muito faltando isso, alguma coisa. Ah, lembrei o que está de faltando. meditar. Para. 5 minutos, pelo Para, menos. né? Uhum. Sim. Cinco minutinhos, pronto. Agora o dia pode começar. Vamos embora, sabe? E é outra É. vibração, né, Sueli? A gente muda a vibração. Exatamente. A gente aciona as ondas alfa do cérebro. Exatamente. E isso é maravilhoso, porque a gente consegue diminuir os níveis de cortisol e de adrenalina do cérebro, Sim. fazendo com que a gente tenha mais foco, mais produtividade, seja mais eficaz ao longo do dia. Mais calma, né? Mais tranquila, né? Mais tranquila, Né? exatamente. Para fazer E tudo. essa é só uma das Enfim, formas. Essa é só mais uma lógico, as das pessoas. formas É, da gente reequilibrar os chakras. sim. Depois a gente tem que falar de reiki, Célia, ainda. É verdade, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas enfim, aí tem também, né, o outro chakra que é bem importante, né, principalmente assim pra gente, né, eu, você, que É é o o chakra chakra laríngeo, né? laríngeo. É o chakra laríngeo, que é muito responsável pela comunicação, pela expressão, não só Exatamente. principalmente pela fala, mas não só pela fala, né? Todas Sim, as formas de expressão. sim, Os atores, as atrizes que precisam se expressar o máximo possível, né? Os dançarinos, os bailarinos, né? Tá muito ligado às artes. sim, sim, E ele está diretamente ligado, né, à saúde da glândula tireoide, sim, que é importantíssimo para o bom funcionamento do nosso metabolismo e garantir essa comunicação eficaz. sim. O A cor do entendimento, chakra, né? entendimento. É essa palavra, entendimento. E é uma coisa que a gente precisa tanto também atualmente, É. né? Entender os Oh, outros. Tantas pessoas querem falar, mas quem quer ouvir, né? Quem quer entender? verdade, verdade. É, A então, cor assim, dele, que cor que é?
Azul, azul claro. Azul. O azul claro. Quartzo azul, né? Tem um aqui, olha. É. Ah, eu também tenho aqui no quarto azul. Aqui. É isso mesmo, Eu para nossa é, live ser o mais entendível possível, mais claro não é? impossível, Depois com a gente certeza. mostra a todos. É, porque, gente, outra forma É, é com as pedras. As pedras têm poder vibracional exatamente. para poder Cristais. alinhar os chakras. Tá. Os Tem muita cristais, o coisa. pessoal chama de pedra e fala assim, gente, são cristais tão bonitinhos e fofos. Cristais. É verdade. Traz É que eu muito falei esse que eu ia equilíbrio. ser toda no popular, né? Para ficar Entendi. mais fácil. Eu tô sendo fiel ali, ó. É, tô Fiel vendo. à clareza. Com certeza. Mas é muito importante. A gente mostra depois, né? Você depois no final ainda falta, né? Mais algum chakra, mais dois, né? Enfim. Mais dois. E aí você mostra, né? De cada um a cor, né? E fala da cor e mostra o cristal. Você está com todos aí que eu tenho aqui também. Eu acho que eu não tô com todos, Ah, mas a eu tenho maioria aqui, tem. então eu posso mostrar. A E maioria tem. aí a gente fala, né, na sequência deles também, das cores, para que as pessoas possam mentalizar, né? Seja fazendo aí a Legal. meditação, ou naquele momento, né, que elas estão ali conectadas com o divino, com o universo, enfim, que elas possam Aham. mentalizar, né? Essas cores que eu Nossa, acho legal perfeito. também, né? Perfeito, Enfim, isso aí tem mesmo. outro chakra, né, que eu acho super importante, principalmente para todo mundo, mas para as mulheres mais ainda, né? Ah, depois do laríngeo a gente tem o frontal, que é o chakra da intuição, rege o lobo Exatamente. frontal, né? Que é a questão da glândula pituitária. Pituitária. É, rege a Exatamente. intuição, a criatividade, a inteligência. O que mais, Célia? E eu falo muito para os meus clientes assim, porque na mesa que eu faço, né, ela fala sobre os chakras, né, e fala de bloqueios de chakras, e aí eu tenho que explicar assim para as pessoas o seguinte, né, que o chakra da intuição é essa percepção, né, do além do que a gente vê no real. Então, assim, eu acho que mulher tem muito isso forte, né? Que é você sentir assim a energia da outra pessoa, sentir a energia dos ambientes, né, locais. Aí você fala, ah, eu não sei o que, mas eu não estou me sentindo bem aqui. Eu não Aham. gosto muito daquela pessoa ali. Você nem falou com ela, só olhou assim, falou, sabe? Assim, deu um, né? Não deu certo, sabe? O que o pessoal chama, no santo não bateu, né? É a sua intuição falando, né? Ou de você estar indo assim, de repente, andando na rua ou com o carro e falar, ah, não vou sair agora, né? Eu não vou por ali. Alguma coisa está me dizendo para eu não ir ali, entendeu? Então, assim, é a sua intuição falando. Eu falo sempre que é legal a gente, né, confiar na nossa intuição, né? Eu, quando não confio nela e falo, ah, não, imagina, isso é coisa da minha cabeça, normalmente eu não me dou bem. Então, é A gente legal quebra a a cara. gente confiar. A gente confiar, né? Porque se está dizendo alguma coisa realmente existe ali. Então, essa percepção, né, ela é muito forte, isso da intuição, né, da A gente, energia né? não mente. A- Exatamente. Não mente. a- não mente. As pessoas mentem, a energia delas não. E, Exatamente. e a energia chega antes da pessoa. Então, Sim, às sim, vezes, só de pensar, às vezes a gente sim, acaba conectando, né? Às vezes, só com de pensar, certeza. pensei em fulano, eu não sei, ali tem alguma coisa, né? Ou quando Não, você tem uma conexão muito forte, né? Por exemplo, comigo acontece muito com amigas, às vezes até cliente. Nossa, a pessoa fala, eu estava pensando em você hoje, né? Ou a pessoa te liga, a pessoa te manda mensagem, né? É muito doido, né? Assim, a pessoa fala, é, nossa, eu acabei, né? Nossa, fiquei semana toda pensando em você. É muito, muito interessante, né? Isso. não, fora que quando a gente fala ao mesmo tempo a mesma frase, também já aconteceu isso. Muito. Um olha para a cara do outro e. Aí, Pá! como assim, né? A gente não combinou. E isso é É muito, muito muito legal. intuição. É Muito muito legal. legal. É a mesma sintonia de vibração. Exatamente, Então, exatamente. Conexão, né? E a vida é essa, né, Sueli? Tem gente que a gente se conecta rapidamente, né? E tem gente que a gente não quer se conectar. Não é verdade? é Não verdade. quero, não, não quero me Tem conectar. gente que a gente foge.
Exatamente, exatamente. Enfim, eu conheci a Suelen, né, através da mãe, a gente, né, estava ali juntas fazendo um trabalho que eu faço, e aí eu sei que a Cleusa falou assim, você vai amar minha filha, né, porque vocês duas têm tudo a ver, né, mas a gente não sabe, né, a gente não conhece a pessoa, mas tá bom, né, vamos lá, vamos ver, né. E Mas eu eu achei que a gente amei. se conectou. Né, então, Eu te eu amei. realmente a gente se conectou realmente, a gente tem coisas semelhantes, a gente, né? Nós duas somos reikianas, mas enfim, isso não importa, né? É muito da conexão de alma mesmo. E assim, nossa, imediatamente eu me conectei e realmente a gente teve essa conexão muito forte, né? E ela tinha razão, né? Ela tinha razão. Intuição Olha, de mãe. ela é raro ela não ter razão. Ela acerta todas. Né? Ela É. ela tem uma intuição muito forte. Verdade. Uhum, eu sei. Eu sei Enfim, bem. aí vamos falar senão não vai dar tempo de falar do reiki. Do último chakra. O O último último chakra é o chakra. chakra da coroa, né? Também conhecido como Exatamente, esse chakra coronário, né? Que fica sim, aqui topinho da cabeça. no topo da cabeça. Que as pessoas, né, falam, né, quando é criança, né, da moleira, né? É verdade, Cuidado com a verdade. moleira do bebê, que nada mais são do que os ossos Sim. realmente se enrijecendo, né, para a formação do crânio. E essa Aham. abertura, que a gente nasce com essa certa flexibilidade, é exatamente onde fica o chakra da coroa, que é a conexão que nós temos com Deus, com o universo, seja lá, né, Sim, como né, a pessoa defina, ou a religião que ela tenha, ou o que quer que ela acredite, né? É a sim. conexão com o ser maior, a conexão com a natureza. A nossa A fé, gente né? Conexão com a é a nossa nossa fé, né? fé, isso, exatamente. Está ligado à glândula pineal e está Sim, diretamente ligado às nossas funções cerebrais. sim. Então, é a conexão com o divino, com o Certo. universo em si. E essa fé, realmente, né, é aquela frase, né? A fé move montanhas, né? Remove montanhas. Exatamente. Exatamente. Eu Então, falo assim para as pessoas, né, Sueli, assim como as pessoas às vezes não fazem conexão, que eu depois comecei a observar. Antes disso, eu vou falar que a Zaza falou assim que a gente está numa conexão tão grande que uma oh, completa a frase da outra. ah, Tá que vendo? bom! Muito fofo ela. Ô, Zéza, Mas enfim, obrigada. o que que acontece, né? As pessoas não percebem, mas, por exemplo, o Papa, ele usa uma proteção aqui, que é no chakra Uhum, coronário, né? Os uhum, judeus usam o kippah, né? Que é exatamente nessa área também do chakra coronário, né? Que é o respeito, né? Com Deus, com o divino. Então, você vê como uhum. são várias religiões, por exemplo, os franciscanos, eles raspam, né? Bem aqui, onde é o chakra coronário, né? Então, tudo isso em respeito ao divino. Você vê que eles não entendem de chakras, eu acho, mas eles fazem exatamente o que a gente está falando, que é a Sim, conexão, sim. não é? É, a gente vê assim muitas nomenclaturas diferentes e Sim, conceitos, com conceitos muito parecidos. Muda o nome, sim, mas o sim, conceito é o mesmo. Então, exatamente. são várias formas, né? A gente né, normalmente, né, se refere à energia, energia. Sim, Mas cada um chama de um nome, e tudo bem, não tem sim, problema sim. nenhum, né? Nome não importa, né? O nome não importa, Eu falo sempre exatamente. assim, que as religiões, elas são só setas, né? Então, assim, a seta que você deseja seguir é só sua, é você que tem que saber, né? O importante é a sua Isso. fé. A fé não está na religião, a fé está em você. Se você Uhum. necessita de uma religião para te dar um caminho, maravilha, né? Depois de um certo tempo, pelo menos comigo assim, eu acho que com você também, a gente não necessita, né, de um rótulo. A gente segue o nosso Uhum. coração, né? Então, porque a gente sente essa energia dentro da gente e a gente sabe, né, que Deus está em tudo, né? Deus é o universo, Deus é tudo. Se você tiver o olhar para a vida, você vai enxergar Deus em todos os detalhes da vida. Né? Eu falo isso para as pessoas, Exatamente. perceba. Não adianta você ficar indo, seja qual for a religião, batendo ponto lá, sendo que você não consegue parar e olhar uma lua,
né? Sendo que você não consegue parar e olhar a beleza das flores, das árvores, né? Do céu, da vida, né? Da Então, vida. Deus está nos detalhes. A gente é que não presta muita atenção dos presentes que a gente tem todos os dias, né, Sueli? Eu sei Com que você vê certeza. porque eu vejo esses posts também. É verdade. Ó, uma definição que eu gosto de falar é que assim, o ser humano é a conexão do céu e da terra. Sim, Então, nós fazemos parte da natureza. A gente tem sim, essa centelha, essa fagulha divina, né? sim. Então, todos os dias são presentes. Por isso que a gente tem que viver o presente, porque ele é um presente. Exatamente, E exatamente. essa é uma definição assim que eu uso muito, muito e levo para Perfeito. minha vida todos os dias, assim. Independente Exato. de rótulos. Ah, não Estamos, importa, né? não Sótulos não importa. importa. A gente estava falando de equilíbrio dos chakras, né? E aí a gente comentou por cima, né, sobre o reiki, né? Eu sei que você é reikiana também, né? Eu creio que você Uhum. deve fazer o reiki nos seus clientes também. Sei que você envia reiki para os seus clientes, também não sei o dia, mas eu sei que você envia. Mas enfim, o reiki ele é muito importante também, né? Para o equilíbrio, né? Tanto né, do corpo, da Perfeito. mente, enfim, dos chakras. Eu também faço, eu não sei se você faz na sua sessão, mas eu faço um específico que é tanto a limpeza, né, tanto o reequilíbrio dos chakras. Isso, eu também. Eu uso exatamente essa linha. Fala um pouquinho, Célia, explica um pouquinho o que é o reiki, porque tem muita gente Que que não conhece? não conhece. Eu sei, né, que Então, assim, os meus pacientes conhecem os seus também, né? é, Assim como você, eu tenho um dia da semana que eu também faço sim, específico para eles, né? Que inclusive é é. amanhã de manhã. Mas assim, eu Ah, sei, né, que tem muita gente que está aprendendo agora, então não tem sim. noção do que seja. Então, eu tento explicar assim de uma forma bem condensada, né, que o Reiki, ele é a energia de amor incondicional. Então, essa energia, ela está, né? Ela está aí no universo. Então, a gente que é reikiano, a gente faz um curso, né, em que a gente aprende a canalizar essa energia. Então, assim, a gente é só um veículo. Então, essa energia veio aqui pelo coronário, né? Então, ela passa por nós e sai pelas mãos, né? Então, tem a imposição das mãos e essa energia sai pelas mãos. Quem é minha cliente sabe que sente um quentinho quando a gente faz o reiki. Eu sempre, quando a pessoa vai a primeira vez, eu falo, olha só, não estou mais né, na energia do reiki, minha mão está normal, minha mão é quente, mas não tanto. Tem Aham. gente que sente muito, muito calor, sabe? É muito impressionante. Nossa, hoje ai, aquilo parece que, sabe, assim, tava pegando fogo. Eu já Uhum. tive alguns casos em que a pessoa falou assim, você acendeu uma vela aqui assim? Eu falei, eu sou nem louca, né, de fazer acender vela na cabeça, né? É onde ela sentiu mais, entendeu? Então é muito impressionante. As pessoas acham que eu faço alguma coisa, sabe? Que eu passo alguma coisa na mão. Eu falo, não Sim. passo nada. Né? Às Eles vezes também me eu faço, perguntam. né? Pergunta, né? Se você faz alguma Perguntam. coisa, acende alguma, uma lanterna. Eu não faço nada disso. Aí eu falo assim, o que eu faço geralmente, assim, dependendo, né, da hora, é fazer isso que é esfregar uma mão na outra para Aham. poder, né, puxar essa energia. Mas fora isso, a gente não faz nada, a gente só está canalizando essa energia, né? E é muito importante, né, isso do reiki, trazer esse equilíbrio, que as pessoas perguntam se funciona online. Então, assim, super funciona, porque energia não tem barreira, né? Ela não tem tempo e Isso. espaço. Então, ela vai de qualquer forma. Tanto é que eu fazia esse reiki de segunda-feira, né? Agora eu vou fazer só uma vez, porque estava me desgastando muito. Então, eu Uhum. fazia o reiki ao vivo pelo Instagram e depois fazia para minha lista de transmissão. Só que eu fazia no mesmo dia logo, né? Um depois do outro. E estava me desgastando muito. Então, eu falei, agora eu vou fazer só para quem realmente deseja receber. E aí eu vou fazer só pela lista de transmissão, mas mesmo como você faz para os seus clientes. Então eu faço para os meus amigos, enfim, para quem pede. Deixa eu aproveitar o gancho para falar uma coisa. Pessoal, Reiki, ele é uma terapia de equilíbrio de Sim, chakras. Então, é a limpeza e a harmonização dos chakras. Harmonização e exatamente. equilíbrio é a mesma coisa, tá bom? São Sim, palavras diferentes, mas é exatamente a mesma coisa. Quando a Célia propôs exatamente, né, de fazer nesse período de quarentena, isso é um presente. Tipo, é como se ela exatamente. estivesse dando um tratamento
Então, assim, sintam-se muito privilegiados. Eu fiz a lista dos meus pacientes que eu Sim, tive que pausar as sessões, né, de sim, acupuntura. E a forma que eu tinha de manter, né, o equilíbrio físico, mental e emocional, que é sim, esse o conceito de saúde que tanto sim. é o meu propósito de vida, é o que me atrai mesmo, né? Proporcionar para as pessoas, exatamente isso. É um presente, é um Sim, tratamento completo sim, de várias sessões. Então, assim, valorizem mesmo, porque vocês não é, vão, não vão encontrar em outro lugar, assim. Né? Isso é de uma é, generosidade muito grande. O reikiano, ele é um meio de transmissão de energia vital universal, que é a energia do amor incondicional. exatamente, Então, ele está sendo um instrumento de harmonização dos seus chakras que exatamente. é um privilégio maior que isso. Eu não vejo Gratuito, outro. né? Gratuito. Olha, Exatamente. Célia, Mas, enfim, eu te acho assim, admiro tanto cada vez você. mais. Imagina, eu acho assim, como você também está fazendo esse trabalho para os seus clientes, eu acho muito importante, porque a gente se preocupa, né, Suelen, com a saúde Com deles. certeza. Ó, lógico, a gente não pode estar presencial, mas a gente se preocupa, né? Não é só o atendimento, como eu sei que o seu propósito de vida é muito mais, não é só, né, não, né, vou ali fazer uma acupuntura, vou fazer um reiki, vou fazer sei lá o quê, e tudo bem, tchau, né? Não é assim que funciona, a gente se preocupa. Os nossos clientes acabam virando amigos, né? Eu tenho Com muitos que certeza. viraram, né? E a gente se preocupa. Então, essa foi uma maneira de realmente dar esse presente, realmente Olha aí. fazer com que as pessoas, né, pudessem ter um pouquinho de paz e equilíbrio, né? Nessa Uhum. pandemia, que é uma coisa tão forte, né? Uma coisa que a gente nunca passou e realmente vai trazer esse desequilíbrio para as pessoas. Então, é um presente que você dá para os seus clientes, é um presente que eu estou dando para minhas amigas e meus clientes, né? E eu quero que eles Claro. recebam assim, porque é assim que a gente está se doando, né? A gente doa o nosso tempo, a gente doa a nossa técnica, a gente está doando amor, né? Mas tem gente que eu acho que não quer, né? Então, assim, eu pensei muito antes, né, de não fazer mais as lives que eu fazia no Instagram, porque eu comecei a perceber assim, no começo tinham 40 pessoas, aí daqui a pouco tinham meia dúzia. Então, eu falei assim, gente, não tem sentido eu ficar aqui me desdobrando, e sendo que meia dúzia, dentro dessas meia dúzia, né, de pessoas, pelo menos mais da metade já eram da minha lista de transmissão. Então não tem sentido Uhum. eu ficar fazendo duas vezes, né, uma coisa em que a maioria das pessoas que está usufruindo já vai ser, né, beneficiado na minha lista. Uhum. Então, Sim. assim, eu resolvi não fazer mais porque estava me cansando muito, sabe? Mas enfim, vamos falar então que, ó, para você ver como passa rápido, né? Faltam só 8 minutos, tá? Nossa! Esse bate-papo tá Então, bom. vamos lá. Fala então das cores dos chakras, fala, né, dos chakras, da cor e do cristal. Se você não tiver, eu tenho aqui. Bom, vamos começar com o chakra básico. A cor é vermelha. Sim, E aqui é um jaspe. isso. Jaspe É um vermelho. cristal, jaspe vermelho. Certo. Dá para ver? Dá para Dá ver, para né? ver, dá para ver, Tá. dá para ver. Aí depois o próximo é um umbilical. Esse eu não tenho aqui, né? Eu Que é tenho o no esse. consultório. Que a Então, cor é o pessoal fala, pode ser esse, que é o citrino, é um laranjinha, né? O citrino. citrino, Tem laranjinha, gente que usa também a cornalina, né? Que é, eu tenho só no bruto, cornalina. que é essa daqui. Tá Aham, vendo? sim. Então, Uhum, tanto faz, né? Depois a gente repete as perfeito. cores, senão o pessoal vai ficar bem confuso. Aí o Depois outro chakra o amarelo do plexo solar, que aqui eu também não tenho, só na clínica. pode ser esse um pouquinho mais claro, né? Na verdade, tem um citrino que é Isso. um pouquinho mais claro, né? Eu acho que eu tenho aqui na pulseira, ó. Vamos ver se o pessoal consegue ver, que é esse amarelinho aqui, Sim, tá sim, isso vendo? mesmo. Então, é essa cor, Depois o cardíaco, que é o quartzo rosa ou rosa e o quartzo verde, verde. Ó, o ou verde os tá dois, aqui. né? É, os dois. Pode Eu ter ponho os os dois dois. juntos, É, né? isso. Depois a gente tem o laríngeo,
que é o azul clarinho, que é o quartzo Certo, azul. igualzinho. É. Depois o frontal, que é o azul clarinho, o anil, ou o branco. Tem gente que usa o quartzo branco. Eu normalmente uso Sim, esse, sim, né? Quartzo branco. E aí a gente tem o lilazinho do coronário, que é uma certo. ametista. É, fica clarinho. Eu acho que é a minha luz. A minha luz é uma luz É, branca, mas o fica meu bem em também tá cima de mim. clarinho, clarinho. Enfim. Bom, então agora vamos Certo. repetir para quem quiser mentalizar quais são as cores, né, do básico até o coronário. Básico é o vermelho. O umbilical é o laranja. Do plexo solar é o amarelo. O cardíaco é o rosa ou o verde, ou os dois. Rosa, verde ou os dois. O laríngeo azul clarinho. O frontal branco ou azul anil, que é o azul um pouquinho mais escurinho. E o coronário é o lilás. Ok. Espero que o Deu para pessoal tenha pegar? anotado. Yes. Se não, manda recado para a Sueli. Tudo bem, eu passo, pode deixar. E, Viu, inclusive, Sueli? né, os Então, cristais, esse trabalho dos cristais de harmonização de chakras é o que a gente chama de cristaloterapia, que é a sim, terapia com os sim, cristais, né? exatamente. Que a gente pode até usar com o reiki, né? Às vezes eu faço Com sessão com os cristais reiki. também. Que é bem Ai, é legal bom também. demais. É bom Maravilhoso. demais. Menina, tem 5 minutos, não tem nem 5, tem 4 minutinhos. Aí eu Ah, vou falar para você deixar aí os seus contatos, agradecer imensamente a sua participação, viu, Sueli? Passou voando, você oh, viu? Foi imagina, facinho. imagina. Um prazer. Ah, Bom, então, é, eu tenho, acho, né, que é mais fácil, né, de ter todas as minhas informações e acompanhar o meu trabalho por meio do Instagram ou por meio do meu blog, né, que é o sim, Acupunturista Suelen Santo, tudo junto, acupunturista Suelen Santo.blogspot.com. Lá tem tudo que tem no Instagram, de uma forma mais organizada, eu acho, até acho que fica mais fácil. Lá tem os meus contatos, as terapias, legal. os valores, tudo de forma Certinho. organizada e Uhum. assim, muito transparente, né? Tanto né, que, mas se você tem que te ligar para perguntar o preço, não, tá lá, tá? Valores, Tá certo. serviços, tá tudo lá, tudo claro, tá? Todas as quartas-feiras, às 8 da manhã, eu faço reiki, especialmente para os meus pacientes, que é uma forma, né, nessa quarentena, né, a gente Sim. manter exatamente a saúde, já que os atendimentos presenciais ainda não se iniciaram, né? Eu estou me preparando para voltar. Assim que eu voltar, eu divulgo. É, E agradecer, Célia. Muito obrigada pela imagina. oportunidade de estar aqui com você. Foi um prazer gigantesco estar aqui. Obrigada a todos aqueles que acompanharam, participaram, comentaram. Eu estou amando ver a interação de vocês. Eu Muito peço até bom. né, um pouco de desculpas, né, às vezes né, não ir respondendo, porque senão eu perco a linha de Não dá tempo. raciocínio. Não dá tempo, é muita coisa, mas que bom que vocês estão aqui com a gente. Acho que esse é o meu presente de hoje, né? Ver todo mundo aqui. Muito Verdade, obrigada, foi ótimo. gratidão. Imagina, eu que agradeço, Sueli, a sua participação foi ótima, deu para esclarecer um pouquinho, acho que todo mundo gostou. Eu agradeço a participação de todo mundo, vou salvar, vai ficar nos destaques do meu Insta, tá bom? E assim, eu quero chamar o pessoal para a próxima, acho que vai dar tempo de falar. Quinta-feira, 18 horas, Fabi Pincinato, da Suru Criativo, falando de empreendedorismo na quarentena. Vai ser bem legal. Muito obrigada, Suene. Muita Mas, gratidão por você e por todo mundo que está aí participando. Beijo, gente. gratidão, Até. beijo, Obrigada. até Gratidão. mais. Tchau.